Aleluias. Tem alguém com frio ainda aí? Aleluia, eu já estou suando aqui, irmão. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, glorificando e adorando a esse Deus maravilhoso. Aleluia, glorifica de verdade, irmão. Aleluias. Glória a Deus. É um privilégio, uma honra e um tremor e temor e tremor de tremor mesmo estar aqui nesse altar. Parece às vezes até redundante, né? Quando a gente fala que sobe, mas Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E se o Senhor permitiu, Ele capacita. E eu creio que hoje nós vamos viver uma coisa linda neste lugar. Como diz o Dani, hoje eu vou dar lugar, irmão. Hoje eu vou dar lugar. E que você dê lugar comigo e você receba tudo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas, amém? Nós iniciamos a semana passada uma série. O bispo iniciou uma série a semana passada com o tema fome. Quem aí consegue me ajudar? Qual foi o tema da semana passada? Vamos ver se vocês estão... Oi? Que fome é essa? Uma série direcionada ao Senhor. Eu não sei se você consegue entender. Eu não vou te falar, mas depois eu vou te fazer um convite. Entra lá nas nossas redes sociais, entra lá no YouTube. Pega a sequência de séries que nós estamos vivendo. Nada é por acaso, meu irmão, é intencional. Nada é por acaso. Às vezes nós achamos, é só mais uma série. É só mais uma palavra. Não é, meu irmão. O Senhor, Ele está fazendo algo lindo, o Senhor está construindo, e eu e vocês fomos chamados para ser participantes dessa série, e desse algo que o Senhor está fazendo, e construir junto a obra do Senhor. E hoje nós vamos dar sequência nessa série, Mateus capítulo 5, não precisa abrir, esse é só um versículo de introdução. Mateus capítulo 5, versículo 6, ele diz: abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Quem crê nessa palavra? Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Quem aqui tem fome de Deus? Aleluia, essa palavra é para você. Abençoados são vocês, é eu e você que temos fome de Deus. Ele é a única comida e bebida, é um alimento incomparável que pode nos saciar em todas as áreas da nossa vida. Semana passada nós falamos que fome é essa. E hoje a palavra que o Senhor ministrou no meu coração a respeito dessa série do tema fome, eu quero compartilhar com você. O subtema, dessa série é: o que tem ativado a sua fome? O que tem ativado a sua fome, amém? Antes de entrar um pouquinho na palavra propriamente dita, eu sempre gosto de, quando tem um tema, tem uma série, algo específico, estudar. Tivemos milagres, aí eu parei para ver o que era milagre. E com fome, meu irmão, não foi diferente. Com fome não foi diferente. Eu quero ler algo para vocês. A fome é a sensação fisiológica que se sente quando o organismo necessita de reposição nutricional. A grelina, hormônio liberado pelo estômago, quando se encontra vazio, age diretamente com o cérebro, fazendo com que a sensação de fome seja ativada. Amém? Resumidamente, o nosso estômago, ele é o responsável por gerar fome em nós. O nosso estômago, ele é responsável por ativar essa sensação junto ao nosso cérebro, fazendo que essa sensação de fome, ela seja ativada em mim e em você. Isso falando do nosso corpo físico, falando do nosso corpo carnal. Mas vou te levar a refletir aqui comigo, um momentinho. Se você acabou de jantar ou almoçar, e aí passa aquela picanha fritando ali, cheirosa, bonita, você já almoçou, você já está ali. Quem não sente uma sensação de fome? Eu estou levantando a mão porque eu sinto, não é para você me acompanhar não, porque eu sinto. Às vezes gera esse desejo, passa aquele prato, é bonito, é cheiroso, brilha ali, mas acabei de comer, acabei de jantar, acabei de me alimentar. E muitas vezes, só de olhar para uma comida bonita ou sentir o cheiro muito gostoso, parece que surge uma vontade de fome enorme, amém? É com mais alguém aqui ou é só comigo? Ah tá, eu pensei que era só comigo esse probleminha aí de olhar algo e
E se nós formos passar para entender, se o estômago ele é o responsável por gerar fome na minha carne, no meu sistema, naquilo que Deus criou do nosso corpo, por que através da minha visão eu tenho esse mesmo sentimento ativado? Por que eu, com os meus olhos, propriamente dito aqui, ou com o cheiro, às vezes você nem vê, mas eu vou falar por mim, eu sou corretor, e aí às vezes a gente é corretor de imóveis, aí a gente fica na rua, aí tem dia que, não dá tempo de parar para comer, aí chega na hora do almoço, tem visita, a gente entra nos prédios, passa numas portas de uns apartamentos, irmão, que eu falo, oh Deus, eu nem vi o que é, mas o cheiro já ativa, aguça. Então acontece isso comigo e com você, sendo que quem deveria ser o único responsável por ativar esse desejo é o estômago, é a função que o Senhor colocou em nós na criação. Você está comigo, igreja? E com isso é gerado isso. O estômago, ele é o verdadeiro e o único responsável por gerar fome, o sentimento, a sensação de fome. Porém, a visão e o cheiro têm esse poder de mandar falsos estímulos ao meu cérebro, fazendo com que gere a sensação de fome. É bonito? Tem cheiro bom? Deve até ser gostoso, mas eu não estou com fome. Eu não estou com fome e está sendo gerado isso em mim, está despertando isso em mim. São estímulos falsos que o nosso cérebro recebe, que o faz pensar que o nosso corpo está precisando. Eu não preciso, mas por uma visão, por um cheiro, por uma sensação que é gerada ali, é gerado um falso estímulo. Parece que eu estou com fome, mas eu não estou. Porque eu não sei com você, já aconteceu comigo, já comi tudo, aconteceu essa cena de passar aquele prato, falei, eu não vou deixar passar, não sei quando vai ter de novo ali. E aí depois como é que a gente fica? Passando mal. A gente fica ali estribuchando, mas pelo menos eu comi, mas está passando mal. Porque foi um falso estímulo que foi gerado, e isso eu não estou falando de nada espiritual, estou falando do físico mesmo, da nossa carne. Só que por um sentimento aguçado ali, sem fome, eu acabo continuando sem fome, porque eu já não estava, e agreguei ali que eu estou passando mal agora. Amém? Vamos entrar um pouquinho comigo agora no decorrer da palavra, Mateus capítulo 6, verso 22. Aleluia. Mateus capítulo 6, verso 22 e 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grande trevas são. Meu Deus, a palavra fala por si só, ela é linda. Provérbios 4, versículo 20 ao 22. Provérbios capítulo 4, versículo 20 ao 22. Meu filho, escute o que digo a você. Incline o ouvido às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Meu Deus. O que tem ativado a sua fome? Aqui, o Senhor ele me trouxe esses 2 pontos, poderíamos falar de muito mais. Mas o Senhor me trouxe 2 pontos, que é os olhos e os ouvidos. Mas se nós formos discorrer, teria muito outros pontos para adentrarmos. Os olhos, eles são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. O que tem ativado a sua fome? Quando nós olhamos para esse versículo, assim como nós pudemos contextualizar agora há pouco com a nossa carne, o sentimento, o desejo da fome, ele é algo que é gerado pelo estômago. Existe uma função estabelecida. E se nós formos olhar para a nossa vida espiritual, nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Se nós formos olhar para a criação, foi soprado fôlego de vida em mim e você.
A nossa fome, o nosso desejo, ele tem um ponto de partida, ele existe em uma origem. Jesus, ele é o único pão da vida que pode saciar nossa fome. Só que se nós formos se atentar a esse versículo, a palavra do Senhor ali nos relata: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, o corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será e se transformará em trevas. E assim como nós podemos contextualizar, às vezes dá um trava-língua, mas Deus é bom. Assim como nós podemos contextualizar que passa aquele prato bonito, mas eu não estou com fome. O que tem passado diante dos meus olhos e dos seus olhos, que nós não estamos com fome, mas tem nos atraído. O que tem passado diante dos meus olhos e dos seus olhos, que não é algo que nós precisamos, mas é bonito, cheiroso talvez, e nós temos talvez através dos nossos olhos, da nossa visão, se permitido se alimentar daquilo que não é o alimento que nós precisamos. Nós sabemos aquilo que nós precisamos. Nós sabemos aquilo que nós precisamos. É uma afirmação, nós sabemos. Mas quantas vezes passa algo diante dos nossos olhos que nós sabemos que nós não precisamos, porém é bonito. E eu quero aproveitar daquilo para talvez tirar uma dúvida se não é bom. E lá em Provérbios 4 diz: meu filho, escute o que digo a você, incline os seus ouvidos às minhas palavras, não as perca de vista, guarde-as no seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Eu sei a quem eu tenho que ouvir, amém? Eu sei aquilo que minha alma, meu corpo precisa de alimento através do ouvir. Mas ao que eu tenho dado ouvidos? Ao que eu e você, eu me incluo, meu irmão, porque antes da palavra chegar aí parece jargão, mas ela corta aqui. O que eu e você temos dado ouvidos, que não é um alimento que nós precisamos, não são as palavras que nós precisamos ouvir, não são as palavras que está aqui no nosso manual, a palavra do Senhor. E por algum momento são palavras bonitas, uma voz doce talvez, e nós nos permitimos ser levados talvez por conselhos, por palavras que não é aquilo que nós precisamos, não é o alimento que nós desejamos. Porém, por uma sensação, um falso estímulo, por parecer ser algo bom, nós nos deixamos ser levados e nos deixamos ser conduzidos por esses falsos estímulos. E aquilo acaba nos envolvendo de tal maneira que eu estou bem. Muitas vezes eu estou aqui na casa do Senhor, eu estou alimentado. Eu não estou com fome porque eu estou me alimentando constantemente daquilo que é correto. Mas eu acabo tentando me alimentar a mais com algo que é bonito, com algo que é cheiroso, com algo que agrada aos meus ouvidos carnais. E depois eu fico, igual como a irmã falou, passando mal. E muitas vezes eu fico passando mal porque não era o alimento que eu precisava. E é isso que o pecado faz comigo e com você, irmão. Ele faz a gente passar mal, porque não é o alimento que nós precisamos. Mas muitas vezes é bonito, na grande maioria das vezes. Às vezes a gente acha que o pecado é feio. Feio é o que ele faz, mas ele vai se apresentar bonito. Ele vai se apresentar com uma voz doce, uma voz boa. Ele vai se apresentar com uma sensação de um ambiente agradável. Quando eu não me alimento das coisas de Deus, quando os meus olhos não são bons, quando os meus ouvidos não são bons, minha mente, ela é contaminada com o envio de falsos estímulos e passo a ter desejos pecaminosos e me alimentar do diabo, do pecado. É isso que acontece. Quando os meus olhos, eles não são bons, não estão alinhados, olhando para aquilo que é celestial. O Senhor, nesses últimos tempos, alguns já ouviram me falar muito isso, e eu vou continuar falando, porque o Senhor, Ele tem me ensinado a parar de olhar para o natural.
não aceitar mais aquilo que os meus olhos veem, mas entender aquilo que está no sobrenatural, porque o meu olhar talvez ele é enganoso, porém se os meus olhos estiverem alinhados com ele, com o sobrenatural, com o reino dos céus, automaticamente os meus olhos serão bons, e eu estarei apto a discernir se aquilo é ou não agradável a Deus. Se os meus olhos, se os seus olhos, irmãos, forem bons, todo nosso corpo será bom, será luz. Agora, se os meus olhos forem maus e eu permitir que adentre através do meu olhar ao meu corpo, já era. Assim como os meus olhos carnais, eles geram um estímulo para o meu cérebro, dizendo que eu estou com fome, sendo que meu estômago está saciado. Através dos meus olhos, no âmbito espiritual, eu estou alimentado da palavra de Deus, mas através dos meus olhos pode ser gerado um falso estímulo a fazer eu me alimentar do pecado. Irmão, e eu me alimentando do pecado, alimentando daquilo que é contra a vontade de Deus, automaticamente eu vou passar mal e ser destruído. O diabo, ele sempre vai vir com um prato bonito. O diabo, ele sempre vai vir com um prato bonito. Você não precisa se manifestar ou levantar a mão, falar nada. Mas para você refletir, todos nós pecamos. Da vez que você pecou, que você caiu, que errar, a gente erra, a gente não pode permanecer no pecado. Qual vez o diabo apareceu ali, chifrudo mal, capiroto mesmo na sua frente? Qual vez que ele se manifestou dessa forma? Ele não vem, ele vem agradável. O pecado, ele vem formoso, ele vem bonito, vem cheiroso. E é onde ele tenta conduzir, ele tenta nos moldar, nos moer ali, nos induzir no ambiente. E fazer com que eu e você venhamos a cair. O que tem ativado a sua fome? O que tem ativado a minha fome, a fome verdadeira de Deus, desejos gerados ali? Ou esses falsos desejos, esses falsos estímulos, aonde, como eu disse, muitas vezes eu estou aqui na casa do Senhor, eu estou alimentado, mas se eu estou alimentado, por que eu então me permito me alimentar mais de algo que não é de Deus? Porque eu me deixo ser gerado um falso estímulo, e esse falso estímulo faz com que eu me alimente mais, só que de um alimento que não é aquele que eu preciso, e aí com isso eu vou ficar passando mal. Por isso que muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós não entendemos: ah, Senhor, mas eu estou na tua igreja, por que eu estou passando mal? Nós precisamos fazer uma análise, o que os meus olhos têm visto, o que os meus ouvidos têm ouvido, o que tem estimulado a minha fome. Como nós vimos no domingo passado, que fome é essa que eu tenho tido? Que fome é essa? E o que tem gerado essa fome? E eu identificando isso, eu passo a ter a fome verdadeira, a fome correta pela presença do Senhor. Assim como o estômago envia estímulos ao cérebro, nosso espírito deve enviar estímulos ao nosso corpo, e não o nosso corpo ao nosso espírito. Não é o que vem de dentro, não é o que vem de fora para dentro, mas é o que é gerado de dentro para fora. Uau! Não é o que vem de fora para dentro, é o que é gerado de dentro para fora. Assim como no nosso corpo foi gerado o nosso estômago, que gera estímulos para o nosso cérebro, gerando essa vontade, esse desejo, a sensação de fome, com o nosso espírito não é diferente. O espírito já habita em mim e você, ele já está aqui dentro, então a fome e o desejo vai ser gerado aqui e aí dentro. Não é através do que os meus olhos vão ver fora, mas é o que é gerado dentro, porque quando é gerado dentro, eu sou estimulado a ter fome, e como a fome está vindo de dentro, eu sei o alimento que eu preciso, eu não vou buscar qualquer alimento, eu vou direto na fonte. Só que quando eu permito que seja gerado de fora para dentro, aquilo que é bonito, aquilo que é cheiroso, aquilo que é agradável, vai me saciar.
provisoriamente talvez, vai gerar ali talvez uma saciedade, mas não era aquilo que estava no meu interior. A nossa alma, ela anseia, como a corça suspira pelas águas, nosso corpo anseia pela presença do Senhor, e isso vem de dentro. Mas quando eu me permito ver algo bonito, algo belo, e me alimentar, não é aquele alimento que eu preciso, mas eu estou me alimentando, o meu estômago, minha carne, meu corpo, ele vai se saciar, mas aí eu vou ficar passando mal, porque não é aquilo que foi gerado de dentro para fora. Nós precisamos entender que o Espírito habita em mim e você, igreja. Nós precisamos entender que o Espírito da vida, o Espírito do Senhor, Ele está aqui, Ele está aí dentro. Ele habita, nós somos templo, nós somos morada do Senhor. E assim como o nosso corpo natural nosso corpo carnal aqui assim é com o nosso espírito. Nós precisamos entender que a nossa fome vem de dentro. Nossa fome vem de dentro. O Espírito, ele age no nosso interior e gera aquela fome, aquela sede, aquele desejo pela presença de Deus. Muitas vezes até mesmo nós mudamos isso. Às vezes eu não digo nem com um pecado, mas às vezes nós nos permitimos num ambiente de adoração, num ambiente de busca, nós olharmos talvez uma bela banda cristã, pastor, uma bela banda que toca bem, são bons, e eu me permito ser levado por aquilo que os meus olhos estão vendo de fora para dentro. Mas até mesmo quando nós estamos num ambiente de adoração, como nós estávamos aqui, os meus olhos, por isso que muitas vezes os irmãos falam, nós falamos, feche seus olhos, sinta a presença do Senhor, porque não é um som bonito, não é uma palavra bonita, não é uma voz bonita, não é isso que vai alimentar o desejo, a fome, a sede de adoração que arde aqui dentro, mas é a presença dEle que vem de dentro para fora, ela é gerada de dentro para fora, e através disso nós declaramos, nós adoramos como nunca. Aleluias. É de dentro para fora. E muitas vezes nós condenamos somente dizendo que é o pecado. Não, pode acontecer na nossa adoração. E muitas vezes nós não entendemos, mas por que eu adoro e não sinto a presença do Senhor? Por que eu estou ali buscando e eu não sinto? O que tem ativado a sua fome? Um louvor bonito ou a presença verdadeira? O que tem ativado a nossa fome? Aleluias. Gálatas 5:17. Aleluias. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Aleluia. A carne deseja o que é contra o Espírito, o Espírito o que é contra a carne. A carne milita contra o Espírito a todo tempo, irmão. A fome com um falso estímulo, eles conflitam a todo tempo, eles lutam a todo tempo. A todo tempo o mundo que nos cerca, a todo tempo a influência de Satanás nessa terra. A palavra diz, no mundo jaz o maligno. Não tem como a gente fugir dessa palavra que o próprio Senhor nos alerta. No mundo jaz o maligno. E ele tenta sempre gerar esses falsos estímulos para nos fazer enxergar alimentos que nós não precisamos, alimentos que não vão nos saciar, alimentos que não vão suprir a nossa fome e a nossa sede. E ao mesmo tempo o nosso espírito está conflitando contra a carne, porque o Espírito do Senhor está fluindo dentro de mim e você, gerando uma sede, uma fome pela presença dEle, uma sede, um desejo de estar na presença dEle, de vê-lo face a face e de adorar. E é um conflito constante, a carne militando contra o Espírito. Paulo já dizia na palavra, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O que eu quero me alimentar, eu não me alimento, mas aquilo que eu não quero me alimentar, eu acabo comendo. Paulo já passava por isso, igreja. Porque a carne, ela milita contra o Espírito a todo instante. Nós precisamos estar alertas e vigilantes. Nós precisamos estar alertas e vigilantes e atentos para o que tem ativado a minha fome.
O que tem influenciado a minha fome e a minha sede? O que tem influenciado o meu desejo de estar aqui na casa do Senhor? Aqui em cima já está calor, igreja. Eu não devia ter vindo com essas 3 blusas que eu tô por causa do frio, meu Deus. Mas Deus é bom. É fogo natural e fogo espiritual. Aleluias. Quem aqui quando está com fome se alimenta só de pensar na comida? Tô com fome. Já tem uns irmãos pensando na pizza. Calma, não é hora agora. Calma, depois do culto aí você... Mas bateu aquela fome. Você tá com aquele desejo ali. Vamos falar do natural mesmo aqui. Comer, tá? Bateu a fome, o almoço já passou faz um tempinho, 7 horas já. E aí você, peraí. Passou a fome. Quem se alimenta só de pensar na comida? Não dá para se alimentar só de pensar na comida. É preciso buscar. É preciso buscar, não adianta só pensar. Ah, eu preciso de Deus. Eu vou pensar em Deus só. Não dá. É preciso ação. É preciso buscar. Quem tem fome, tem ação. Quem tem fome, vai buscar o alimento. Quem tem fome, pega o alimento. Você está comigo, igreja? Não adianta só eu parar, pensar e mentalizar. É preciso ação. A fé sem obras, ela é? Ah, eu preciso me alimentar de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede. Mas eu estou parado. Mas eu não estou indo até o alimento. Eu não estou indo de encontro. Eu não estou indo encontrar. Assim como no nosso físico aqui, eu pensar no alimento não vai saciar minha fome, meu estômago, porque precisa de comida, precisa botar para dentro. Da mesma forma é o meu espírito e o seu espírito. Nós temos fome na presença de Deus, como a corça anseia pelas águas, o nosso corpo, o nosso espírito anseia pela presença do Senhor. Mas a corça, ela precisa vir correndo, saltitante, indo de encontro às águas. E da mesma forma eu e você precisamos ir correndo de encontro à presença do Senhor. Não adianta somente ficar parado, somente ficar sentado, é preciso ir de encontro. Aleluias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vinde a mim, a palavra diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A palavra não diz, pensai em mim, a palavra diz, vinde, é preciso ir de encontro. Aleluias. Aleluias. Salmos capítulo 107, versículo 9. Aleluia. Salmos capítulo 107, versículo 9. Aleluias. Porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Tem alguém faminto aqui nessa noite? Tem alguém faminto aqui nessa noite? Ele satisfaz o faminto. Ele satisfaz o sedento. Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. E eu creio que nessa noite Ele está saciando muitos famintos aqui neste lugar. Eu creio que nessa noite, e se você está comigo, você vai receber essa palavra. Eu creio que nessa noite o Senhor, Ele está neste lugar para saciar todos os sedentos e todos os famintos. Eu creio que nessa noite está sendo liberado sobre você um alimento do Senhor, o verdadeiro alimento, aquilo que a sua alma tem desejado, porque você saiu do seu lar, você veio de encontro, e aqueles que vão de encontro, o Senhor, Ele corresponde. E a presença do Senhor, ela está neste lugar. E Ele está saciando vidas nessa noite. Aleluias. Aleluias. E eu parei para refletir, pensar um pouquinho. E eu fiquei pensando, Zaf, eu tenho fome, mas aí eu como, dá um tempinho, depois eu tenho fome de novo. Eu sempre vou ter fome. Você sempre vai ter fome. Nós sempre
teremos fome. Nós temos e sempre teremos fome. Primeiro culto dessa série de mensagens. Que fome é essa? Eu sempre vou ter fome, mas que fome é essa? E a ministração dessa noite, o que tem ativado essa fome? Eu sempre vou ter, isso é fato. Mas que fome é essa e o que tem ativado ela? Que fome é essa e o que tem ativado? Porque eu sempre vou ter. Eu sempre vou precisar me alimentar. Então a questão não está em eu precisar me alimentar ou não, mas do que eu tenho me alimentado e da onde tem vindo essa fome. Do que eu tenho me alimentado e da onde, o que tem ativado essa fome. O que tem ativado e gerado essa fome? Quando foi o último jejum que fizemos? Pela presença de Deus, não vou nem entrar no mérito do jejum, mas quando foi o último jejum que fizemos? Pela presença de Deus e não pelos presentes. Quando foi a última vez que acordamos na madrugada para orar? Pela presença e não pelas respostas. Quando foi a última vez que eu saí da minha casa e vim pelo culto? E vim para o culto? Por amor e não somente porque eu precisava de um aconchego, a minha carne precisava ali ser saciada. Que fome é essa? O que tem ativado a minha fome? Muitas vezes nós nem jejuamos mais. E talvez quando jejuamos, nós jejuamos pelos presentes e não pela presença. Porque nós precisamos de algo, nós precisamos de uma resposta, preciso de uma bênção, preciso de uma porta de emprego, preciso de uma cura física. Nós precisamos de tantas coisas, precisamos realmente. Mas existe uma única que sacia todas elas, que é a presença dele. O verdadeiro pão da vida, ele é o único que sacia todas as outras. Ah, Renan, você está me dizendo então que é errado eu jejuar para um propósito? Não é errado, nós podemos fazer jejuns, votos com Deus, específicos, não é errado. Mas quando o que eu quero colocar em xeque, como o Senhor colocou em xeque, quando foi a última vez que nós fizemos por Ele, e não pelas coisas que Ele pode nos dar, por Ele e não por aquilo que Ele pode nos fornecer, por Ele e não por aquilo que Ele pode nos beneficiar, pela presença dEle. A palavra diz, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Quando foi a última vez? Que fome é essa? O que tem ativado a minha fome? A minha fome pela presença do Senhor, ela tem sido ativada por conta de uma promoção que eu preciso no trabalho? A minha fome pela presença de Deus tem sido ativada por conta de uma cura física que eu preciso? A minha fome tem sido ativada por conta de algo que eu preciso? Tudo que nós precisamos nós encontramos nele. É ele quem sacia a nossa fome e nossa sede. Quando estamos satisfeitos nele, isso basta. A marca distintiva de um filho de Deus não é a perfeição, mas é a fome de Cristo. A marca distintiva de um filho de Deus não é a perfeição, e sim a fome por Deus. Como está a sua fome por Deus? Como você entrou neste lugar aqui nessa noite com a sua fome com Deus? Quem não tem fome e sede de Deus, possivelmente já está satisfeito com alguma coisa. Quem não tem fome e sede de Deus, provavelmente já está ali satisfeito com alguma coisa. E isso me impede de ter a fome da presença de Deus. É o que o pecado mais conhecido faz com a gente. Muitas vezes nós olhamos para pessoas que não estão na casa do Senhor, pessoas que estão em pecado. E muitas vezes nós julgamos, nós condenamos, nós fazemos tantas coisas. Mas não é que ela não tem fome de Deus. Ela tem lá dentro. Tem, porque todos somos criação de Deus. Mas ela já está satisfeita com alguma coisa. Algo já satisfaz ela. E nós precisamos mudar o nosso olhar crítico para o nosso olhar de analisar um pouquinho mais. Mas por que aquela pessoa vive naquilo? Precisamos ter como igreja, agora falando como igreja, mais empatia e mais amor. Mais empatia e mais amor. De olharmos e
identificarmos, reconhecemos o erro talvez daquela pessoa, mas não é o erro dela, é porque ela não está enxergando o verdadeiro alimento. E nós sermos luz nessa terra para esse povo. O Senhor nos chamou para ser luz, e a luz ela ilumina, ela mostra, ela serve para clarear o ambiente. E é assim que nós precisamos ser como igreja na vida daqueles que talvez não estão tendo a fome, já estão satisfeitos com alguma coisa. Ou se não está satisfeito, está empanturrado dos alimentos bonitos e cheirosos. Aparece um alimento bonito, parece aquele cheirinho, nem olha, vai de olho fechado mesmo, que nem uns desenhos animados que vai voando lá, cai no prato de comida aí, mete pra dentro, pastor. Mete pra dentro, sem pensar nas consequências, sem pensar naquilo, sem pensar que eu vou ficar passando mal. E o pior disso tudo, que sabe o que acontece muitas vezes? Muitas vezes eu tô alimentado, passo o prato bonito, eu sei que eu não preciso, eu sei que eu vou passar mal, mas eu vou lá e me alimento do mesmo jeito, e fico passando mal, e sou destruído e corrompido por dentro. O que tem estimulado e ativado a sua fome? Sua necessidade ou a presença de Deus? Seu deserto ou o verdadeiro pão da vida? As tempestades ou o amor? Aleluias. O que tem ativado a sua fome? O louvor, se quiser, já pode vir subindo, já estamos finalizando. O que tem ativado a sua fome? O que tem ativado, igreja, a minha e a sua fome? O que tem ativado o nosso desejo de estar aqui, hoje? Um domingo frio. Aqui já está quente, mas um domingo frio. Sair de casa e vir buscar. Que fome é essa, como foi ministrado? Que fome é essa que eu tenho? E além de que fome é essa, o que tem gerado essa fome? O que ativou a sua fome para sair da sua casa e vir hoje aqui? O que ativou essa fome de sair e vir aqui? A fome nós sempre teremos, mas o que ativou ela? É tempo de nós estarmos com os nossos olhos abertos. Os olhos, como nós lemos, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Nós precisamos estar com os nossos olhos atentos àquilo que é celestial. Nós precisamos estar com os nossos olhos atentos ao reino de Deus. Seja feita a sua vontade. Nós oramos tantas vezes, assim na terra como é no céu. Mas para que seja feita a vontade dele, assim na terra como é no céu, você sabe? Você tem buscado enxergar como é nos céus? Você tem buscado experimentar como é que é? Você tem buscado sentir? Que presença é essa? Tem louvores que dizem, que presença é essa? Que presença é essa? Tem outros louvores que dizem o que é que os anjos veem, o que é que eles adoram, o que é? O que é? O que é? Como é isso? Nós precisamos estar com os nossos olhos voltados para isso, para nós entendermos. Eu preciso entender, porque se eu não entender, qualquer alimento vai me satisfazer. Se eu não estiver entendendo aquilo que verdadeiramente sacia a minha fome, qualquer alimento vai servir. Qualquer alimento vai servir. Se eu não souber aquilo que o meu corpo, aquilo que o Senhor tem para me dar, aquilo que o meu espírito precisa, aquilo que verdadeiramente vai saciar essa fome que está aqui dentro. Todos nós temos um vazio aqui dentro do nosso peito, que ele só é no nosso corpo, que ele só é preenchido com a presença de Deus. Todos nós temos um vazio. E muitas vezes nós buscamos em tantas coisas, em tantos lugares, em tantos pratos bonitos, em tantos pratos cheirosos, mas eu estou aqui para te dizer nessa noite que não adianta. O único capaz de preencher esse vazio que está aí dentro, que esteve outrora aqui dentro, é a presença dEle, porque Ele é o pão da vida. Ele é o único capaz de preencher. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. É preciso uma ação. Não adianta eu pensar, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso, e ficar parado. O Senhor está convidando a mim e a você hoje para dar passos, para ter ação, para ir de encontro. Porque à medida que nós vamos de encontro, Ele também vem ao nosso encontro. À medida que nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. E o prato está aqui.
A mesa está posta. Só que quando nós sentamos na mesa, meu irmão, está lá o prato, os talheres, tudo. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar e botar para dentro. E o que você está esperando para pegar a presença de Deus, ativar na sua vida e ser sal e luz nessa terra? O que você está esperando para você colocar em prática o chamado que Deus já colocou dentro de você? O que você está esperando para colocar em prática o dom que você sabe que você já tem dentro de você? Você sabe, igreja, para que Deus te chamou? Você sabe aquilo que o Senhor já liberou? Só que muitas vezes você olha para o lado e olha para as pessoas e não se permite ser ativado. Olha para aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Olha para aquilo que o Senhor está te dizendo hoje. O Senhor, Ele está aqui, como eu disse, para saciar a fome, a verdadeira fome. Ele é o pão da vida. Oh Deus. Deus hoje, Ele está substituindo todos os alimentos cheirosos e bonitos pelo verdadeiro pão da vida, o único capaz de saciar toda a tua fome. O Senhor, hoje Ele está substituindo. Ele está substituindo todos os pratos cheirosos, bonitos. Feche seus olhos por um instante. O Senhor, Ele está nesse lugar hoje. E Ele está trocando todos esses alimentos cheirosos, todos esses alimentos bonitos. E escuta o que eu vou te dizer. Muitas vezes nós identificamos isso, mas nós gostamos desses alimentos cheirosos e bonitos. E nós nos permitimos sempre estar com eles guardados ali conosco. Para quando nós, entre aspas, precisarmos, nós termos ali para pegar. E o Senhor, Ele está trazendo a memória, a igreja, hoje. O Senhor, Ele está trazendo a memória hoje sobre a sua vida, sobre a vida de alguns neste lugar. Alguns pratos cheirosos e bonitos, que tem te alimentado até hoje, que tem alimentado a sua vida até hoje. Pratos agradáveis, alimentos agradáveis, aonde através dos seus olhos, do cheiro, dos ouvidos, você tem sido conduzido a se alimentar disso. Mas o Senhor, Ele está trazendo a luz hoje neste lugar. O Senhor, Ele está trazendo a luz hoje neste lugar. E eu posso ver, igreja, assim como em outra ocasião, Jesus foi àquele templo, e mediante aquilo que acontecia ali, de comércio, de coisas, Ele veio com uma revolta talvez, e passou a mão derrubando tudo. O Senhor hoje, Ele está pegando todos esses alimentos, todos esses pratos bonitos, Ele está tirando da mesa, Ele está colocando diante de você, igreja, uma mesa, e Ele está se apresentando. Eu sou o pão da vida, eu sou o alimento que você precisa. Há um lugar na mesa. Jesus, o pão da vida, Ele está aqui. Oh, sinta, igreja, sinta, Ele está aqui. A presença dEle está aqui. E nessa noite Ele está se apresentando a nós como o pão da vida. Quem aqui ainda tem fome, tem sede? Quem ainda aqui tem fome, tem sede? Se levante no seu lugar. Se você ainda tem fome pela presença gloriosa dEle, se você ainda tem sede pela presença dEle, Ele está aqui neste lugar, e Ele está dizendo para você: eu estou aqui. João 6,35. Então declarou Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluias. Quem ainda tem fome, comece a pedir pela presença dEle.
Ele está aqui para saciar a sua fome, a sua sede. Ele está aqui como o verdadeiro pão da vida. Ele está dando um basta. Sim, Jesus. Não vale a pena não. Não vale a pena não, igreja.